Vamos ao resumo semanal da novela Chamas do Destino, de 26 a 30 de janeiro. Será uma semana de tirar o fôlego. Ali surpreende a todos e esfaqueia Skender. Celeb tenta assassinar Homer. Bulan cai numa armadilha armada por Tomerys e Sisek e acaba preso. E no final da semana, a bomba explode de vez. Ali descobre que Simao é na verdade sua noiva Sisek. Emoção, traição e revelações que vão deixar você sem fôlego. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Também comente o que você está achando dessa novela turca imperdível. Ali volta à mansão de Tomerys e bate a porta do quarto de Sisek. Sisek tampa seu rosto e Ali entra. Ali diz que só veio para agradecê-la e observa o celular dela em cima da mesa. Ele aproveita que Sisek está virada e está prestes a pegar o celular. Ali diz a Sisek que gostaria que sua noiva estivesse viva e igual a ela, que queria ela de qualquer jeito, mas com ele ao invés de estar em uma cova. Sisek chora e fica prestes a dizer a verdade. Mas Tomerys chega ao quarto e Ali pega o celular de Sisek. Tomerys pergunta a Ali se ele precisa de alguma coisa. Ali diz que só veio agradecer a senhorita Simao e se retira. Ele abre o celular, mas tem senha, e então o deixa no sofá. Sisek diz a Tomerys que ele disse que a aceitaria daquele jeito. Tomerys pergunta se ela não disse nada. Sisek diz que não disse nada, que foi o Ali que falou isso para ela. Tomerys pede que ela não seja ingênua, que o Ali nem olhou o rosto dela e só disse algumas palavras. Sisek diz que se dizer a verdade, talvez ele... Tomerys a interrompe, diz que ele olharia ela com pena e não com amor. Sisek pergunta como ela sabe, e Tomerys diz que essa é a vida real, que ele ficaria feliz em saber que ela não morreu, mas o que sentiria depois que ver bem o rosto dela. Sisek diz que cometeu um grande erro e não pode permitir que o Ali sofra mais. Tomerys diz que não irá permitir que ela fale alguma coisa, porque ela aceitou sua proposta. Sisek diz que ela roubou sua vida, matou o seu destino e ela em vida. Tomerys diz que ela quis ficar em sua casa e que não a obrigou. Sisek tenta sair do quarto para dizer a verdade, mas Tomerys a impede e diz que se for preciso vai mantê-la à força. Ela chora, diz que o Atlas aceitou ela como mãe e que ele não tem ninguém além dela. Tomerys se ajoelha implorando que Sisek continue com a farsa, que se tudo for descoberto, ela será presa e o Bulan ficaria com o Atlas. Atlas chega ali no quarto, vê a avó no chão chorando e a abraça. Sisek não sabe o que fazer e fica comovida. Ali diz a Sevink que a senhorita Simao disse que quer que o Sr. Skender a visite aquela noite. Sevink diz que graças a Deus eles farão as pazes. E então liga para Skender. Skender fica feliz e confirma sua presença. Ruya liga para Simao, mas o celular está no sofá. Ruya deixa um recado dizendo que o Ali descobriu que a Sisek morreu por causa do Skender, que está preocupada caso o Ali faça alguma coisa, e pede que a amiga ligue assim que ouvir seu recado. Ruya consegue vender algumas roupas suas. Semery recebe a ligação de ICE e ela diz que tem boas notícias, que falou com sua amiga Belin e vai mandar o endereço para ela do escritório, e ela a espera em 2 dias e pode começar imediatamente. Semery fica animada e agradece a ICE. Ozun liga para Homer, diz que o cara entrou em uma mansão, mas ainda não saiu de lá, mas descobriu que ele trabalha lá. Homer diz que está tudo bem e qualquer novidade ele pode avisá-lo. Feliz, Semery diz a Ruya que o comitê marcou sua entrevista para provar seu estado mental. Ruya comprou algumas coisas para a casa delas e roupas para a prima. Celeb é informado por seu capanga que o comitê marcou uma entrevista para consultar o estado mental da senhora Semery. Celeb manda ele descobrir quem são os membros do comitê e os familiares deles. Ruya diz a Semery que levou seu pai para o aeroporto e depois comprou as coisas. Ali vai à cozinha e pega uma faca. Sisek vai ao quarto de Atlas, observa ele dormindo e faz carinho nele. Tomerys a observa. Ali fica do lado de fora aguardando a chegada de Skender. Sisek vai ao jardim e Ali se esconde atrás de uma árvore com a faca. Skender chega à mansão e Ali o olha com muito ódio. Sisek vê Ali escondido. Skender vê Sisek e vai chegando até ela. Ali o pega por trás e lhe dá uma facada. Sisek fica chocada e Tomerys vê tudo da janela, também ficando em choque. Tomerys sai lá fora e manda chamar uma ambulância depressa, enquanto tenta controlar a hemorragia. No quarto de Ali, Sisek pergunta por que ele fez isso.
Ali diz que fez isso pela Sisek e chora. Skinder é encaminhado para o hospital. Tomeris dá ordens no hospital para prepararem a sala de cirurgia e que já está indo para lá. Sisek pede que Tomeris salve a vida do Skinder e não quer que o Ali seja preso. Tomeris diz que não sabe se o Skinder irá se salvar, mas a vida do Ali acabou e pede que ela aconselhe que ele se entregue. Sisek ameaça Tomeris, dizendo que se o Ali for para a cadeia, ela também irá, que vai contar tudo o que sabe. Ela volta ao quarto de Ali e pede que ele se recomponha. Sisek ajuda Ali a lavar as mãos. Diz que o Skinder está vivo e vai ficar tudo bem. Ali está em choque pelo que fez. Chora e diz que é um assassino agora. Sisek pede que ele não diga isso, que eles não sabem de nada. Ali começa a se autoagredir e diz que precisa se entregar para a polícia. Sisek diz que ele não pode fazer isso, e Ali vai saindo da mansão. Sisek vai atrás dele na rua, mas acaba caindo. Ali vai até ela e pergunta se ela está bem. Sisek segura no pulso dele e diz: "Não vá." Ali a levanta e questiona por que ela está o protegendo. Sisek diz que deve sua vida à noiva dele, que ela salvou o Atlas aquela noite. Ali diz que precisa se entregar, mas Sisek diz que o Skinder irá matá-lo na prisão, que ele matou a Sisek, mas não aconteceu nada. Ela diz que vai protegê-lo pela Sisek e vai dizer que estava com ela quando o Skinder foi esfaqueado. A polícia chega à mansão de Tomeris. Sisek diz a Ali que ele não está seguro e precisa sair dali. Ali pergunta para onde. Omer, Ozan, Semire e Ruia jantam juntos na casa de Semire. Semire brinda com eles aos recomeços. Ozan e Omer cantam e dançam. Omer chama Ruia e os dois dançam juntos e se divertem. Ozan fica tentado em chamar Semire para dançar, mas se controla. Ruia recebe a ligação de Ali, mas quem fala com ela é Sisek, se passando por Simal, e pede que ela vá em sua casa. Ruia pergunta se está tudo bem. Sisek diz que não pode falar por telefone e que ela precisa ir. Ruia diz aos amigos que precisa ir até lá. Omer diz que vai com ela. Ozan vê o celular e já tem notícias que Skinder foi esfaqueado e que seu estado é grave. Ele mostra para Semire, que fica chocada. Korkut diz a Celeb que a equipe da polícia já está na casa da senhora Tomeris investigando, mas as câmeras não estavam funcionando e os peritos não encontraram a faca. Celeb diz que o Omer e o Ozan não fariam uma burrice dessas. Tomeris diz a Ulia e Celeb que a facada que o Skinder recebeu perfurou um dos rins dele. Celeb pergunta se ele ficará bem. Tomeris diz que tiveram que remover o rim esquerdo dele e as próximas 48 horas serão críticas e ele será levado à UTI. Celeb pergunta a Tomeris se ela viu quem atacou seu irmão. Tomeris diz que não viu e Korkut diz que precisam colher o depoimento dela. Ozan diz a Semire que ela é a mulher mais forte que já conheceu e ela será bem sucedida no que fazer e que acredita muito nisso. Semire fica tímida e diz a Ozan que é melhor eles ficarem longe um do outro. Ozan pergunta se disse alguma coisa errada. Semire diz que é melhor assim e Ozan diz que tudo bem. Eles se desejam boa noite e Ozan vai embora. Omer pensa que podem acusá-lo pelo ataque do Skinder. Ruia diz que o Skinder não desistiria tão fácil e mesmo o Celeb sabendo quem é o verdadeiro culpado, poderiam tentar incriminá-lo. Mais tarde, Ali está na loja de Omer, com ele, Ruia e Ozan. Ali diz a eles que só trouxe problemas. Omer diz que tudo ficará bem. Depois, Ozan pergunta a Omer o que farão. Omer diz que acredita que o Ali vai embora amanhã de manhã quando se acalmar. Ozan diz que o que ele fez é um crime grave e a verdade com certeza irá aparecer. Omer diz que se ele for embora agora, os homens do Celeb irão assassiná-lo. Tomeris retorna à mansão e Sisek pergunta como ele está. Tomeris diz que ele está em estado grave e pergunta onde está o Ali. Sisek diz que ele não está e pergunta se ela não disse nada para ninguém. Tomeris diz que ela não a deixou com outra escolha, que agora o vínculo que existe entre elas é mais forte que de sangue e são cúmplices, que ela vai manter sua palavra pelo Ali e ela pelo seu neto. Skinder está na UTI e Celeb o observa. Adila diz a Celeb que o Omer e o Ozan estavam no bairro a noite toda e que seus homens confirmaram isso. Celeb se questiona então quem fez aquilo com Skinder. No dia seguinte, de madrugada, Semire vai até o hospital onde será realizado o comitê de sua saúde mental. Celeb manda a Adila ir até o hospital onde será o comitê e fazer o que for preciso.
Bulan chega à mansão e vê sangue na calçada. Ele vê Sisek e a incomoda. Sisek manda ele não tocá-la e vai subindo para o quarto. Bulan vai até ela e a agarra, dizendo que assim ela o deixa com mais vontade. Ele tenta forçá-la, mas Sisek dá um soco no estômago dele. Sisek vai para o quarto, mas Bulan consegue entrar à força. Desesperada, Sisek grita por socorro. Bulan e Sisek caem no chão e ele tenta abusar dela. Ali chega nesse momento, pega Bulan e o joga do outro lado, mandando não tocar dela. Tomiris tenta acalmar Sisek e Bulan diz a Ali que vai matá-lo. Ele tenta agredir Ali, mas Ali pede que ele se recomponha porque está bêbado. Bulan diz que tem seus direitos como marido e sai do quarto. Ali pergunta a Sisek se está tudo bem. Tomiris diz que está tudo bem e que ele já pode sair. Seher recebe uma intimação para pagar suas dívidas. Ela não sabe que dívidas são essas, mas o homem faz ela assinar um documento. Ozan chega ali e o homem diz que se não pagarem até a data, irão tirar as coisas deles. Ozan pergunta se eles vêm da parte do Celebi Calabelli, mas os homens vão embora. Ele garante à mãe que ninguém irá tirar nada dela. Semire vê Adila chegando ao hospital e já se dá conta que Celebi tentará prejudicá-lo. Semire segue Adila e tira fotos e vídeos dele conversando com uma médica. Ozan tem a dívida em 22 mil. Omer diz ao amigo que tem 3 mil. Ozan vê que tem 200 e eles dão risada. Ozan diz ao amigo que eles não têm coragem de enfrentá-los e tomam essas atitudes desonestas e são os canalhas. Omer diz que vai apostar em jogo para conseguir o dinheiro deles. Tomiris diz a Celeb que sabe quem fez aquilo com o Skinner. Celeb pede que ela diga. Adila liga para Celeb e diz que já resolveu tudo. A polícia chega à casa de Tomiris e ela os leva até o quarto de Bulan. Bulan está dormindo e o policial o acorda. Bulan recebe ordem de prisão pelo esfaqueamento do Skinner Calabelli. Bulan se surpreende e o policial encontra a faca que Ali usou nas coisas de Bulan. Bulan diz que há um mal-entendido, mas de nada adianta, porque ele é algemado e preso. Sisek vê ele sendo levado preso. Tomiris olha com satisfação o genro sendo levado e ele ameaça que vai destruir a sogra. Bulan diz que vai matar ela e a Simal e jura vingança. Depois, Tomiris mostra para Sisek o vídeo de Ali esfaqueando Skinner. Ela a chantageia, dizendo que se algum dia ela quebrar a promessa dela, irá entregar esse vídeo à polícia e depois ao Skinner. Sisek diz que vai cumprir sua promessa. Semire diz a Ruya que vai provar sua sanidade mental amanhã no comitê. Ela diz que se sente livre e forte. Ruya e Semire se recordam da infância. Semire diz que o tio Kenan nunca fez diferença entre elas, que sempre que fazia carinho nela, fazia nela também, que sempre comprava as mesmas coisas para as duas. Ruya pergunta a Semire se ela se apaixonou pelo Celeb. Semire diz que infelizmente sim. Omer joga no cassino. Ruya pergunta a Semire como foi quando ela se apaixonou pelo Celeb. Semire diz que pensou que ele seria o homem que traria paz com aquele sorriso discreto. Ruya pergunta se ela sentiu um frio na barriga, se sentiu que os pés saíam do chão. Semire pergunta por que ela está lhe perguntando isso. Ruya diz que só para saber. Semire diz que parece que a prima está amando o Omer agora. Ruya sorri, diz que quando está perto do Omer sente que tudo vai dar certo, que sente vontade de estar com ele assim que ele vira a esquina, e por que isso acontece. Semire diz que ela deveria perguntar isso ao próprio Omer. Ruya se levanta e diz que vai lá agora mesmo. Celeb descobre que Omer está no cassino e prepara uma armadilha. Omer vence o jogo e se despede de seus companheiros de mesa. Começa um tiroteio no cassino e todos se desesperam. Os bandidos tentam matar Omer a todo custo. O celular dele cai durante a confusão. Omer foge do cassino, recebe um tiro de raspão e os homens saem para persegui-lo. Ruya chega à casa de Omer e toca a campainha. Ela não é atendida e então decide voltar para a casa de Semire. Omer, machucado devido ao tiro de raspão, se sente muito mal. Ruya o encontra na rua e Omer passa muito mal. Ruya fica desesperada e grita por ajuda. Omer pede que ela fique calma e Ruya pede que ele não faça esforço. Ela chama uma ambulância, coloca seu casaco em Omer e diz que está ali com ele. Ela diz que ele não vai sentir mais frio, que agora ele tem a ela ali do lado dele. Omer diz que está melhor e não sente mais frio. Ele desmaia e Ruya fica aflita, pedindo que ele reaja.
Ruia chora muito e suplica que ele não a deixe. No dia seguinte, Celebi entra para ver Skinder e diz que quando ele nasceu e a mamãe levou ele para casa, ficou com ciúmes, que ele era o verdadeiro filho, sangue do sangue e o verdadeiro herdeiro Kayabele. Celebi chora e diz que Skinder era o herdeiro, e ele era só uma criança jogada no lixo, apenas um adotado e não podia competir e se sentia abandonado mais uma vez. Celebi sofre ao se lembrar de sua origem e diz a Skinder que ninguém pode abandoná-lo, nem mesmo ele. Semery está no hospital para a consulta. Celebi chega ali e diz: "Querida, eu não queria que você ficasse sozinha em um dia tão importante." Semery ri e diz: "É claro, hoje é o meu dia mais feliz." Celebi diz que esperança é uma coisa boa, mas está triste por ela sonhar tão alto, mas quando ela cair, vai sentir muita dor. Semery diz que dessa vez não, porque não irá desistir. Celebi tortura Semery com a morte do pai dela, para assim descompensá-la diante dos médicos. Semery chega ao comitê dos médicos. O médico diz que existem 3 relatórios apontando que ela tem transtorno mental. Semery diz que seu marido lhe dopava com remédios e esses relatórios são dessas épocas. A médica diz que ela tem registros de tentativas de tirar a própria vida. Foi diagnosticada como bipolar na infância. Semery diz que era uma criança que teve o pai assassinado pela mãe, e na época os mais velhos a rotularam ao invés de entendê-la. Ela conta aos médicos sobre toda a sua história de vida. Semery diz que depois de um tempo conheceu seu atual marido, que confundiu proteção com amor, que tudo era como um sonho, mas depois virou pesadelo, que você tenta fugir, mas não consegue sair, que não consegue falar. O médico questiona a Semery o motivo dela estar tremendo enquanto fala. Semery diz que parou de tomar os remédios e, infelizmente, com os efeitos colaterais, sente náuseas e tonturas, mas pode responder todas as perguntas que eles queiram fazer. O médico pergunta por que a mãe dela matou o pai dela. Semery diz que sua mãe alegou legítima defesa no tribunal, que seu pai tinha ciúmes e agredia ela, mas sua mãe estava doente, ela tinha problemas psicológicos. O médico pergunta se é assim como ela. Semery se altera, diz que não está doente. Logo cai a ficha e ela se desculpa dizendo que só quer dizer que as pessoas ouçam o que ela tem a dizer. Semery afirma que não é sua mãe, que não herdou a doença dela, que eles observarem os traumas que ela passou, mas ainda está viva porque não quer morrer. Ela diz que quer sua filha, que quer isso não só por ela, mas sim por todas as mulheres que temem ser assassinadas no momento que saem de casa. As mulheres que não ouvimos e não vemos, e que ignoramos na maioria das vezes. Elas são brutalmente assassinadas e pelas crianças que viram as mães sendo mortas na sua frente. Que deseja fazer isso contra todos os homens que priorizam sua posição do que as mulheres que foram mortas por eles. Que quer isso contra o sistema de justiça que considera uma mulher mentalmente doente do que suspeitar de um homem supostamente confiável. Semery diz que pelo menos uma vez quer que acreditem nela e agora quer que digam se é uma mulher com problema mental ou não. O médico diz que após analisarem as declarações dela, farão uma votação. Semery diz que está bem e os agradece. Ela sai da sala e Celebi ainda está ali. Semery diz a Celebi que ele é um psicopata. Celebi se aproxima dela e diz que não pode perder ela, que precisa muito dela para viver. Semery diz que precisa viver sem ele, e o que farão então? Garante que irá se livrar dele e o despreza. Ali também vê Bulan sendo preso. Sevink diz a Ali que levar o Sr. Bulan por ter esfaqueado o Sr. Skinder. Ali fica chocado e entra na casa para falar com a senhorita Simão. Tomeris vai para o quarto de Atlas. Sisek diz a Ali que elas denunciaram o Bulan, que fizeram isso para se proteger e ao Atlas também. Ela diz que não existe outra solução, que ele conseguiu salvá-la daquele monstro e que o Bulan precisa ficar longe daquela casa até o fim do processo de divórcio. Sisek pede que ele fique calado e mantenha as coisas assim. Veremos como Tomeris e Sisek tramaram tudo para que Bulan fosse incriminado, que colocaram até as digitais dele na faca. Homer está no hospital e Ruia e Ozan estão ali com ele. Veremos como Homer foi levado pela ambulância. Ozan se culpou pelo estado do amigo e disse a Ruia que tudo era culpa dele. Ruia foi com o Homer na ambulância e segurou na mão dele. De volta à atualidade, Homer já está fora de perigo e acorda. Ele vê Ruia e diz: "Princesa, é bom ver você. Eu vi você no meu sonho." Ruia sorri e pergunta se ele está bem.
Homer diz que está bem e que felizmente não morreu. Ozan pergunta ao amigo o que aconteceu. Homer diz que estava quase saindo com o dinheiro quando foram atacados na casa de jogos. Ozan pergunta se ele conhecia aquelas pessoas. Homer diz que nunca viu, que apontaram a arma para ele e atiraram, e não foi bala perdida. Ozan diz: primeiro me fizeram contrair uma dívida, depois fizeram você ir até lá. Homer diz que foi o Celeb que fez isso, e Ruia fica chocada. O médico informa a Semery que já voltaram, e ela pode pegar o resultado amanhã. Semery diz a Celeb que o relatório está pronto e ele não tem o poder de mudar o resultado. Celeb sorri e diz que não veio para alterar o resultado, e sim para ela conferir. Skinder acorda e Ulia está com ele. Ele pergunta o que aconteceu. Ulia diz que ele foi atacado, que o Bulan esfaqueou ele na casa da Tomris. Skinder se recorda de quando estava indo ao encontro de Simao e foi esfaqueado. Ele se recorda de ter visto o rosto de Ali. Skinder não entende nada. Logo ele começa a ficar mal e diz à mãe que viu quem esfaqueou ele. Ulia pede que ele se acalme, que a polícia já prendeu o Bulan. Skinder tem um surto e Tomris chega ali e dispensa Ulia. Ela aplica sedante nele e Skinder diz à médica que viu quem esfaqueou ele. Tomris pede que ele diga à polícia que não viu quem foi a pessoa que o esfaqueou. Skinder diz que quem esfaqueou ele foi o Ali, mas logo adormece. Depois, o policial pergunta a Tomris quando podem interrogar o Skinder. Tomris diz que ele está dormindo, sob efeito da medicação, e que quando acordar em algumas horas, poderão interrogá-lo. Tomris se afasta, liga para Sisek e diz que o Skinder acordou e viu o Ali e sabe de tudo. Sisek diz que não vai deixar o Ali ir para a prisão. Tomris diz que tem um policial na porta e só pode atrasar mais algumas horas no máximo. Sisek pede que ela confie nela. Ruia recebe uma ligação de Simao, que é Sisek, e ela diz que o Skinder viu o Ali e pede que Ruia faça alguma coisa, que ela precisa impedi-lo. Ruia avisa Homer e Ozan que precisa sair um momento que voltará mais tarde. Homer pergunta para onde ela irá. Ruia diz que vai ver o Skinder, que a Simao ligou e disse que ele sabe do Ali e quer que ela fale com ele. Homer diz que então ela é a única que pode persuadir o Skinder, e Ruia diz que a Simao talvez quer que ela faça isso por ele ser seu ex. Homer pede que ela se cuide. Depois, Korkut visita Homer e diz que ele disse na declaração que não viu quem disparou nele. Ele diz que eles se meteram em um problema com o Celeb e isso não é bom. Homer pergunta o que mudaria se dissesse que o Celeb foi o responsável por aquilo, que entregou provas e mesmo assim ele saiu livre. Ozan diz que o Celeb tem tudo muito planejado. Homer diz ao comissário que isso não é fácil e é melhor não se meter com o Celeb Kayabeli. Korkut diz que acredita neles, mas as provas não foram suficientes, mas pode ser que tenham algo a mais. Ele diz que se eles souberem algo, podem procurá-lo. Ruia chega ao hospital e entra para ver Skinder. Ela lamenta pelo estado dele e Skinder pergunta o que ela faz ali. Ele se dá conta que Ruia sabe que Ali o esfaqueou e fica revoltado. Ruia diz que o Ali fez não foi bom. Alterado, Skinder manda Ruia sair de seu quarto e jura que ela, o Ali, o amante dela e o amigo dele terão as vidas miseráveis e se arrependerão de ter se metido com ele. Ruia vai embora e Skinder sente fortes dores pela facada. Ruia liga para Simao e diz que não conseguiu convencer o Skinder. Sisek não diz nada e desliga o telefone. Ela decide ir atrás do mau caráter e pede que Ali a leve até o hospital de sua mãe. Homer vai saindo do hospital e Semery pergunta para onde eles irão. Ozan diz que não conseguiu convencê-lo a ficar e pergunta a Semery como foi com ela. Semery diz que foi excelente e uma das médicas disse que acreditava nela. Celeb chega ali e se encontra com os três. Debochado, o demônio diz a Homer que ele está bem e tudo isso graças a Deus. Homer pergunta se ele veio ver a obra que ele fez. Celeb pergunta se está gravando ele. Ozan diz que não querem problemas e manda Celeb sair. Semery segura no braço de Celeb e pede que vão juntos. Ozan tenta falar com ela para impedi-la, mas Semery diz que está tudo bem. Celeb diz a Ozan que o irmão dele não sairá do túmulo por ele brincar de herói, mas talvez ele se junte a ele por bancar um. Do lado de fora do hospital, Celeb acaricia o próprio braço onde Semery segurou. Ela chega ali e diz a Celeb que nunca voltará com ele.
Celebi diz que a bala que o Homer recebeu, se tivesse sido na cabeça, o Ozan se culparia pela morte do amigo pelo resto da vida, e pergunta se a liberdade dela é mais importante que a vida dos amigos dela. Sembre diz a Celebi que o que ele sente não é amor, e sim doença. Celebi diz que então essa é sua doença, e Sembre manda ele deixá-la em paz. Irritado, Celebi exige que Sembre não olhe para o Ozan como olhava para ele, e jura que se ela fizer isso, irá matá-lo com suas próprias mãos. Para salvar Ozan, Sembre diz para ele não provocar o Celebi, e caso ele faça qualquer coisa, nunca mais ele a verá. Sisek e Ali chegam ao hospital e ela tem um plano. Na porta do quarto, Tomiris se surpreende ao ver Sisek ali, e ela diz que precisa falar com o Skinder. O policial pergunta a Tomiris se pode falar com o Sr. Skinder. Tomiris diz que ele está com muita dor. Sisek pede que o policial deixe ela conversar com o Skinder por 5 minutos, para desejar melhoras, e que ela foi ao hospital naquele estado para falar com ele. O policial diz que esperará 5 minutos no máximo. Sisek entra para ver Skinder e ele fica feliz pensando que é Simão. Sisek pergunta se ele está bem e ele diz que sente muitas dores. Sisek o olha com raiva e diz: "O Bulan não sairá da prisão e eu conseguirei a guarda do Atlas e você não vai dizer a verdade para ninguém. Olha, eu não entendo nada sobre ser esfaqueada, mas sim sei o que é ser queimada. Eu senti na pele. A sua carne nunca doeu e você chorou por isso. Mas eu sim. Eu perdi a minha pele e meu rosto. Quero que você me diga quem é o culpado, Skinder. Você se sentiu culpado pelo incêndio na cisterna e foi na minha casa se desculpar." Skinder diz que aquele homem tentou matá-lo e perdeu seu rim. Sisek diz que está pedindo isso para ele pelo Atlas e pela Sisek, que ele empurrou ela no fogo, e que não foi a Ruia quem disse para ela, que ela mesma viu ele fazendo isso durante o incêndio. Ela diz que ele deve para Sisek uma vida que ele roubou, e se ele disser para a polícia sobre o Ali, então dirá tudo o que ele fez sobre a Sisek e o incêndio. Sisek diz que ele passaria o resto da vida na prisão. O policial chega ali para tomar o depoimento de Skinder. Sisek sai do quarto e diz a Tomiris que ameaçou o Skinder com o incêndio e ele ficou assustado. Ela diz que agora tem certeza que ele esconde algo. O policial pergunta a Skinder se ele viu quem o apunhalou. Skinder diz que sim. Na prisão, Bulan é avisado que o Skinder já declarou e confessou que ele o esfaqueou. Bulan fica chocado. Ozan e Homer vão até Korkud e pedem todos os registros da família Kayabeli e do cúmplice de Celebi, Adila. Korkud diz que eles nunca pediram isso para ele, que irá ajudá-los com isso, mas nunca devem dizer que ele fez isso. O comissário entrega para eles todos os registros da família e de Adila. Sembre não aceita seu emprego, já que a dona da empresa quer contratá-la pelo simples fato dela ser esposa de Celebi e assim aumentar os holofotes da empresa. Tomiris diz a Sisek que o Bulan irá para o tribunal e que finalmente se livraram dele. Aflita, Sevin que avisa Tomiris e Sisek que não encontra o Atlas por nenhuma parte. Tomiris e Sisek procuram por ele e ficam preocupadas. Elas encontram ele dentro do guarda-roupa que era de Simão. Tomiris pergunta ao neto o que ele faz ali. Atlas está com uma foto da mãe e Tomiris abraça ele. Atlas pega a foto de Simão, a abraça e sai do quarto. Sembre passa por um restaurante e estão precisando de funcionários. Ela pede que a dona do restaurante a empregue. A mulher acha o rosto dela familiar e percebe que ela é a esposa do ex-prefeito de Istambul. No entanto, a mulher aceita que Sembre trabalhe em seu restaurante. Sembre fica muito feliz, mas a sua chefe é uma mulher amargurada e fria. Da prisão, Bulan consegue ligar para Ali e pergunta se ele sentiu falta dele. Ali pergunta o que ele quer dele. Bulan diz que ele ainda não precisa ter medo dele e exige que ele vá visitá-lo na prisão. Ele diz que espera que ele vá vê-lo, ou então dirá a todos que ele e a Simão já tiveram um caso. Ali fica surpreso e não entende nada. Bulan manda ele chegar cedo amanhã e desliga. Sembre lava os pratos do restaurante. Ela pergunta à patroa se tem algo a mais para fazer. A mulher diz que não e que ela já pode ir. Sembre diz à patroa que no dia seguinte precisa ir ao hospital, que seu marido diz que ela não está bem psicologicamente e amanhã terá o resultado do comitê dos médicos para saber como está sua saúde mental. A mulher permite que Sembre vá ao hospital e dá dinheiro para ela, dizendo que depois descontará do salário mensal dela. Sembre fica muito contente.
Tomiris diz a Sisek que a prisão do Mulan vai as beneficiar muito, e como o pai está preso, a mãe tem automaticamente a custódia. Ela diz que ela está prestes a se livrar daquele problema. Sisek diz que às vezes é grosseira, mas não pensa assim. Tomiris diz que elas se conheceram em uma circunstância horrível e não tiveram oportunidade de se conhecerem. E como ela irá embora quando terminar o caso, supõe que tão pouco poderão se conhecer em um futuro. As duas riem juntas, e Tomiris diz que essa é a primeira vez que se falam sem gritar. Ozun entrega para Homer o celular dele e diz que encontraram no cassino. Ele diz a Homer que estava muito preocupado com ele e o abraça. Ozan deixa as informações sobre Celeb na gaveta da loja de Homer. Depois, Ruya reclama com Homer por ele ter saído do hospital e sequer a avisou, que deveria ao menos ter ligado para ela. Homer pergunta para quê. Ruya diz que estava preocupada por ele, que chegou no hospital e a cama dele estava vazia e será tão difícil ligar para avisá-la. Homer diz que acreditava que ela estava muito ocupada. Ruya pergunta o que ele está insinuando. Homer diz que se ela estivesse tão preocupada, não teria saído para ir ver o namorado dela. Ruya diz que é ex-namorado, que disse ex-namorado. Homer diz que como seja, que ela não lhe deve explicações. Ruya então questiona por que ele está alterado com ela. Homer diz que quem quer dar explicações é ela. Ruya diz que só foi porque era preciso, mas não irá explicar nada para ele, já que não quer ouvi-la. Ela diz que é melhor ir embora e sai. Ozan pega a jaqueta de Homer e manda ele vir com ele. Ruya chega nervosa em casa e Semiri pergunta o que houve. Ruya diz que o Homer está louco, que ele está obcecado pelo Skinder e não quer ouvi-la, que ele pensa que ela foi ver ele, mas só foi porque a Simao pediu para que o Ali não tivesse problemas. Ela conta que o Skinder viu que o Ali o esfaqueou, e a Simao pediu que ela fosse até lá para convencê-lo a não dizer isso. Semiri pergunta por que a Simao está protegendo assim o Ali. Atlas faz um desenho curioso. Ele vai à cozinha, pega um isqueiro e depois queima o desenho. Atlas joga o desenho no chão. O fogo pega na cortina do quarto e se inicia um incêndio. Do lado de fora da mansão, Ali vê pela janela o fogo. Enquanto isso, Tomiris e Sisek jantam na mesa, e Sisek diz que algo está queimando. Ali entra correndo na mansão e diz que está pegando fogo. Todos sobem para o quarto gritando por Atlas. O menino tosse muito e o quarto vai pegando fogo. Ali entra Ali e salva Atlas. Ao ver o fogo, Sisek se relembra da tragédia. Atlas abraça Sisek. Ali e Sevink conseguem apagar o fogo do quarto de Atlas. Tomiris fica chocada com o que aconteceu e Ali tenta tranquilizar a senhora. Ozan e Homer jantam juntos e Homer pergunta por que o amigo trouxe Ali. Ozan diz que ele bebendo é a única forma dele falar. Ruya conta a Semiri sobre a discussão que teve com Homer. Homer diz a Ozan que a Ruya não se importa com ele. Ozan diz que ela foi ver o Skinder porque a Simao pediu. Homer diz que ela foi, e isso é o que interessa, que ela não duvidou em ir ver o Skinder. Ozan diz que a Ruya só foi porque ela era a única que poderia falar com o Skinder para que o Ali não fosse preso, e quem mais poderia calá-lo. Ele diz que a Ruya esperou ele toda a noite no hospital, que ele deveria ter visto como ela ficou quando viu ferido, que ela estava sofrendo, mas se ele não acredita, pode se jogar de uma ponte, e aí ele grava a reação da Ruya. Ruya diz a Semiri que o Homer está cheio de ciúmes. Semiri diz que ele ficou com ciúmes de uma coisa muito estúpida. Ruya diz que não voltará a ver o Homer se ele não pedir desculpas. Homer diz a Ozan que sabe que ele está dizendo a verdade, mas o que está vivendo com a Ruya não parece totalmente verdadeiro. Ozan diz que viu como a Ruya olha para ele e a luz nos olhos dela. Homer diz que seria maravilhoso se o amor deles acontecesse, mas a Ruya está confusa, que ela não sabe quem ele é, que depois de um tempo ela irá se relembrar quem ela é, vai embora e o que vai acontecer com ele então. Ozan diz que aquela menina o olha com amor e pede que ele não tenha medo de ver ela assim também. Ele pede que o amigo não se preocupe com o final e aconselha que ele vá falar com a Ruya. Homer segue o conselho de Ozan e vai até a casa de Semiri. Ele vê as luzes apagadas, decide ir embora, mas acaba tropeçando em um balde. Homer vai indo embora na rua e Ruya o chama. Ruya pergunta por que ele vai ir sem dizer nada. Homer diz que hoje se comportou muito mal com ela e pede desculpas. Ruya diz que não foi nada, se aproxima dele e pergunta se ele quer dizer algo mais. Homer diz que quer sim e diz: a verdade, eu tenho que me preparar para a decepção, não importa, eu não vou dizer no meio da rua, mas prometo que irei te dizer. Ruya pergunta quando. Homer diz que vai preparar um jantar para eles amanhã naquela noite,
e verão o que irá acontecer. Ruia sorri e aceita jantar com Homer amanhã. Homer diz que então eles se veem amanhã, e os dois se despedem, felizes. No outro dia, Semire pergunta a Ozan se ele conseguiu resolver sobre o dinheiro da dívida. Ozan diz que ainda não, mas irá resolver. Semire entrega para ele um envelope com dinheiro. Diz que era o dinheiro que a Ruia tinha dado para Gunis, que não precisará daquele dinheiro por agora. Que não é muito, mas será útil para ele. Ozan a agradece, mas diz que não pode aceitar. Semire diz que pode sim, conta que já tem trabalho e insiste que ele aceite. Ozan permite ser ajudado por Semire e pega o dinheiro. Ali chega para visitar Bulan. Bulan diz que quer que conversem sobre o que aconteceu, que algo aconteceu aquela noite. Ali diz que não sabe de nada. Bulan diz que sabe que aconteceu algo, que irá averiguar e depois fará ele sofrer como não imagina, que será tanto o sofrimento dele que ele não conseguirá imaginar. Ali pergunta se ele está o ameaçando. Bulan diz que ele deve ser um homem de verdade, que está preso por culpa dele, da Simao e da Tomris, que eles fizeram um acordo para colocá-lo na prisão. Ele diz que o dia que conheceu ele entendeu tudo, que sabe que ele e a Simao tiveram uma aventura. Ali fica nervoso e pergunta do que ele está falando. Bulan diz que sairá dali e pede que ele avise a Simao que ele voltará. Se ela quisesse ter realmente se livrado dele, deveria tê-lo matado. Bulan desliga o telefone e volta para a cela. A psicóloga diz a Tomris e Sisek que a situação do Atlas é um pouco confusa, que ele parece estar de luto. Ela mostra alguns desenhos para elas e diz que ele segue relembrando a noite do incêndio todo o tempo, que ele sempre desenha ele e sua mãe estando longe do fogo, que ele está tentando encontrar uma alternativa onde poderia salvar a mãe dele. Tomris pergunta o que ela sugere. A psicóloga diz que nesse caso só funcionaria se ele realmente tivesse perdido sua mãe, que é como se ele não tivesse se despedido dela. Semire chega à recepção do hospital e solicita o resultado de seus exames. A recepcionista entrega para ela. Semire lê o resultado do comitê, onde diz que ela não está bem psicologicamente. Ela fica arrasada, alterada e diz à recepcionista que aquilo não é possível, que deve haver um erro. Semire invade o hospital para ir atrás do médico e a recepcionista diz que ele está em uma reunião. Semire invade a sala dos médicos e exige uma explicação deles e pergunta se é verdade aquela decisão deles. Ela pergunta por quanto dinheiro eles vendem aquele diagnóstico, que se falarem, ela também é capaz de pagar. O médico diz que isso é uma falta de respeito. Semire pega seu celular e diz que vai mostrar o que é desrespeitoso. Ela mostra para eles o vídeo onde Adila está subornando um dos médicos e diz que isso sim é falta de respeito. O médico diz que aquilo é um mal-entendido. Veremos em um flashback que Adila percebeu que Semire estava o seguindo e ligou para Celeb para avisá-lo. Celeb deu novas ordens para o capanga. Adila foi até um dos médicos do comitê e disse que precisava de uma opinião sobre algo de sua filha. Ele saiu da sala desse médico com ele e Semire filmou tudo. Adila disse ao médico que convenceria sua filha a ir ali. Depois, Adila disse a Celeb que a senhora Semire filmou ele, e graças a isso não conseguiu conversar com o chefe do comitê. Veremos que o chefe do comitê se reuniu pessoalmente com Celeb em um local privado. O médico que Adila conversou diz a Semire que aquele homem foi falar sobre uma parente dele e não sabe a relação dele com o marido dela. Semire está em choque com toda a armação. Ela sai da sala do comitê dos médicos e avista Celeb. Semire diz que foi ele e Celeb debocha dela. Semire o empurra, diz que ele fez isso de novo e diz que vai matá-lo. Ela o agride, mas os médicos e seguranças a seguram enquanto Semire o ameaça. Ruia chega ao hospital e vê a prima sendo sedada pelos médicos. Ruia se aproxima da prima e Semire implora que ela não a deixe, que não a entregue para o Celeb. Ruia diz que está ali com ela e Semire, chorando, suplica que ela não a deixe com ele. Depois, Celeb diz ao chefe do comitê que só quer que sua esposa fique bem. Homer diz a Ozan que chamou a Ruia para jantar em sua casa aquela noite e aí conversarão. Ozan diz que é muito bom e que ele irá se casar nesse verão. Depois, Ozan diz a Homer que tem um homem da rua dele que emprestava dinheiro. Homer diz que sim, mas aconselha que o amigo peça dinheiro ao tio dele, o dinheiro que ele deve. Ozan se nega a falar com seu tio e diz que ele é o culpado pela morte de seu pai. O médico diz a Celeb que a Semire está descansando. Celeb diz que, com isso, ele entendeu o que ele se referia,
que não poderia se arriscar que dessem para ela um resultado positivo e as consequências seriam horríveis para sua filha. O médico diz que entende. Conta que a Semire não agiu assim na reunião e teve que convencer seus colegas a dar aquele diagnóstico para ela. Celeb pede uma cópia do resultado e o médico diz que é claro. Ele também solicita um registro do que aconteceu hoje no hospital, porque irá utilizar tudo isso. Tomris pergunta a Atlas se ele gostaria de visitar o túmulo da mãe dele, onde ela está, e talvez ele gostaria de falar com ela. Atlas fica olhando para a avó. Depois, Sisek diz a Tomris que não acha tão correto levar um menino tão pequeno para visitar um túmulo. Ali vai subindo as escadas da mansão e ouve a conversa de Tomris e Sisek. Tomris diz a Sisek que ela ouviu a psicóloga, que o Atlas precisa se despedir da mãe dele e ela tem razão. Semire acorda e vê Ruya do seu lado. Ela diz que precisa sair, e Ruya diz que irão quando ela se recuperar. Celeb chega no quarto e Ruya o enfrenta, mandando ele sair, ou então irá chamar a polícia. Celeb a desafia para chamar, porque não irão fazer nada. Ele se aproxima de Semire e pergunta como ela se sente. Semire fica nervosa, chora e manda ele sair dali. Celeb diz que vai mesmo, mostra o documento e diz que precisa fazer algo. Celeb diz que isso não irá durar muito e diz a Semire que ele se vê em breve. Ele sai do quarto e Ruya pede que a prima se acalme e ela pede que Ruya atire dali agora mesmo. Ruya liga para Omer e diz que precisa da ajuda dele. Tomris leva Atlas até o túmulo de Simao. Tomris diz: meu querido, a sua mãe descansa aqui. Atlas faz carinho na terra e ali observa tudo de longe no cemitério. Atlas começa a tirar a terra do túmulo para encontrar sua mãe e Tomris pede que ele não faça isso. Ela o abraça e o garoto fica alterado. Tomris diz que a mãe dele descansa ali em paz e o consola. Ali não entende porque Tomris e Atlas estão no túmulo de Sisek e fica muito confuso. Celeb inicia sua petição para ficar com a guarda de Gunis e apresenta todas as provas contra Semire. À noite, Omer chega ao hospital e deseja melhoras para Semire. Ruya pede desculpas por tê-lo incomodado, mas diz que não pensou em outra pessoa. Omer diz que ela fez bem em chamá-lo. Ozan pega dinheiro com o agiota. Ele terá que pagar o dobro do valor e o agiota deixa uma arma ali em cima, mostrando que se não for pago, Ozan terminará com a boca cheia de formiga. Semire diz a Ruya e Omer que não sabe como Celeb fez tudo aquilo, que não consegue entender. Ela diz que o Adila falou com o médico sobre sua filha, mas ele sequer tem filha. Semire diz que eles fazem alguma coisa e nunca consegue descobrir o que é. E já não consegue pensar mais, que o Celebre sempre está um passo à frente. Ela sofre e diz que ele sempre ganha, que há uma guerra desproporcional entre eles. Ruya diz que ele quer que ela se renda, mas pede que a prima não faça isso. Cansada, Semire chora e diz que está muito cansada e é óbvio que o Celeb irá ganhar no final. Omer diz que ela deve descansar agora e que amanhã será outro dia e que o que não mata faz mais forte. Semire os agradece e diz que irá descansar. Eles ouvem o barulho de sirenes vindo da rua. Celeb está ali à frente. Omer, Ruya e Semire vão até a rua. Semire ordena que Celeb vá embora ou então chamará a polícia. Celeb diz que não será necessário porque já estão ali. Semire confronta o que ele quer. Celeb diz que ela pode escolher uma opção. Ou ela sobe na ambulância e vai para a clínica, ou volta para casa com ele. Semire diz: não me diga, não penso em ir com você. A moça diz a Semire que o Sr. Celeb é quem decidirá como ela seguirá o tratamento. Celeb olha com deboche para Semire e diz: eu já tinha te avisado, Semire. O caminho ficou mais estreito e você não avançou nada. Vamos? A Gunis está esperando. Acabou isso, vamos para casa. Semire olha para Celeb com os olhos cheios de lágrimas, em choque profundo. Ali entra na mansão e vê Sisek. Sisek tampa o rosto e Ali diz que precisa conversar com ela. Sisek diz que não pode conversar sem sua máscara, mas Ali exige ver o rosto dela, exige ver o que ela esconde. Sisek diz que não pode fazer isso e vai saindo. Ali vai atrás dela e pergunta o que ela está ocultando, que viu o Atlas no túmulo de sua noiva. Sisek vai pegar sua máscara, mas Ali a joga no chão. Ali pede que ela pare de correr e Sisek chora, abaixando sua cabeça. Ali tira o lenço do rosto e finalmente se dá conta que Simao, na verdade, é sua noiva Sisek.